Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos trabalhar, o assunto de hoje será medidas de tendência central e de dispersão. E esse assunto comporta médias, aritmética e ponderada, mediana, moda e amplitude, certo? Porém, na aula de hoje iremos trabalhar apenas com médias, tá certo? Aritmética e ponderada, tá bom? Veja, vamos ao conceito de média aritmética. Diz assim, média aritmética simples. Veja a situação a seguir. Marina acompanha a previsão do tempo na cidade onde mora. A tabela mostra as temperaturas mínimas previstas para a semana de 27 a 31 de agosto de 2018. Então aí está uma tabela, tá certo? Está apresentando data e temperaturas mínimas em graus Celsius. Aqui está a data, tá certo? É a primeira linha. E a segunda linha são as temperaturas. Então, no dia 27/8, a tabela apresentou 10 graus Celsius. Dia 28/8, 11 graus. Dia 29/8, 14 graus. Dia 30, 15. Dia 31, também 15. Tá? Então, podemos calcular a temperatura mínima média desses 5 dias, adicionando todas as temperaturas e dividindo o resultado por 5. Por que por 5? Porque são 5 temperaturas, ou seja, pela quantidade de dados da tabela. Então veja aqui, temos aqui o nosso cálculo. Temos aqui TMIN, quer dizer, temperatura mínima, é igual a... Então, iremos somar, 10 mais 11, que dá 21, com mais 14, que dá 35, com mais 15, que dá 50, e com mais 15, que dá 65. Iremos dividir por 5. Um dia, 2, 3, 4, 5. Então, 65 para dividir por 5 dá 13. Então, dessa maneira, a temperatura mínima média prevista para os 5 dias de agosto foi de 13 graus Celsius, tá certo? Então, é assim que se tira uma média, tá bom? Então, a média apresenta, de forma resumida, um conjunto de dados e o valor encontrado representa todos os valores desse conjunto. Pense, por exemplo, numa média de prova, por exemplo, a média do bimestre. Você fez um teste, tirou 7. Fez o segundo teste, tirou 9. E fez a prova, tirou 10. Então, veja, 7 com 9, 7 com 9, 16. Com 10, 26. Então, você vai pegar esse total e dividir por quanto? Por 3. Porque foram 2 testes e uma prova. Então, o resultado vai ser a sua média, tá certo? Porque vai pegar a soma dos dados e dividir pelo total de dados, tá? Isso é média aritmética, ok? Então, veja que aqui temos o conceito final de média aritmética. Diz assim, a média aritmética simples de uma série de dados é determinada pela soma de todos os dados e dividida pela quantidade de dados. Veja, aqui nós pegamos os dados do dia 27 até o dia 31, que são 5 dados, 10 mais 11 mais 14 mais 15 mais 15. Após somarmos, temos que dividir pelo total de dados, que são 5. Então isso é média aritmética simples. Ok, pessoal? Vamos passar agora para a média ponderada, tá certo? Aqui, diz assim, média aritmética ponderada. Algumas situações pressupõem o cálculo da média aritmética ponderada. Veja o exemplo a seguir. Na disciplina de matemática, Marcos foi avaliado de diferentes maneiras. Aqui, um trabalho individual com peso 1, 2 provas mensais, cada uma com peso 2, e uma prova final, só um instante,
e uma prova final com peso 4. Aqui, ó. Com peso 4, ok? Então, Marcos obteve nota 7,7 no trabalho, 4,8 e 8,4 nas provas mensais e 6,1 na avaliação final. Então, qual foi a média de notas obtida por Marcos? Então, o que fazer? Ó, quando uma prova tem peso 2, é como se a nota obtida nessa prova fosse contada 2 vezes. Então, veja como podemos organizar as notas de Marcos. Aqui, ó, 7,1 ou 7,7, perdão, peso 1, porque só foi uma vez, tá? 4,8, 2 vezes, peso 2. 8,4, também 2 vezes, peso 2. E 6,1, 4 vezes, peso 4. Ou então, assim, ó, pega 7,7, tá certo? Vezes 1, mais 4,8 vezes 2, porque o peso é 2, mais 8,4 vezes 2 e 6,1 vezes 4, porque foi peso 4. E depois de feito isso aqui tudinho, a gente vai dividir pelo total de pesos. Ó, peso 1 mais peso 2 mais peso 2 mais peso 4. Então, 1 com 2, 3, com 2, 5, com 4, 9. Então, ele teve 58,5 pontos, que vai dividir por 9, que vai dar 6,5. Então, a média aritmética, a média ponderada de uma série de dados é determinada pela soma de todos os produtos de cada valor multiplicado pelo seu peso e dividido pela soma dos pesos. Eu vou explicar, tá certo? De modo aqui bem coeso, para que você entenda, tá certo? Exemplo. Eu fiz um trabalho com peso 1, tá certo? Peso 1. Fiz uma prova com peso 2 e mais uma prova final com peso 3. Exemplo. Então, no trabalho, o aluno tirou 8, tá certo? Na prova, ele tirou 7. E na prova final, ele tirou 10. Então, como fazer para calcular a média aritmética ponderada? Vai ser assim, ó. 8 vezes 1, porque é peso 1, mais 7 vezes 2, porque é peso 2, mais 10 vezes 3, porque é peso 3. E eu vou dividir pela soma dos pesos. Peso 1 mais peso 2 mais 3. Então aqui vai ter 8 vezes 1 dá 8, mais 7 vezes 2, 14, mais 10 vezes 3, 30, que vai dividir por 1 mais 2, 3, com mais 3, 6. Então 8 mais 14, 22, 22 com 30, 52. Iremos dividir por 6. Vamos lá? 52 por 6. Quanto dará? Vai dar 8 vezes 6. 48 para 52 vai dar 4. 0 aqui, vírgula 6. Pronto. Então vai dar aqui no máximo, pronto, 8,6 aproximadamente. Então essa é a média, tá certo? A aritmética ponderada é quando tem pesos, tá certo? Porque quando não há pesos, a média é simples. Por que simples? Porque tudo tem um só peso. 8 mais 7 mais 10. Se aqui fosse a simples, iria o quê? Dividir por 3 apenas, e não por 6, tá certo? Mas aqui, ó, teste, peso 1, prova, peso 2, outra prova, peso 3. Tá, pessoal? Então, isso é a média aritmética ponderada, tá certo? Então, aqui temos aqui o resumo do seu conceito, tá? Ó, a média aritmética ponderada de uma série de dados é determinada pela soma de todos os produtos de cada valor multiplicado pelo seu peso e dividido pela soma dos pesos. Ok, pessoal? Então aí está média
aritmética simples e média aritmética ponderada, tá bom? Agora aguarde a atividade, tá certo?